Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 27, né? Sexta-feira. Vamos encerrar essa unidade 3 aí. Falando sobre amamentação e como se formam os gêmeos. Só vou ler essa parte aí pra vocês, pessoal. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem no privado que eu explico pra vocês. Então, tem lá, amamentação. Após o nascimento do bebê, a hipófise da mãe secreta o hormônio prolactina, responsável por estimular as glândulas mamárias presentes nos seios a produzir leite. O primeiro leite produzido é chamado de colostro, composto de vitaminas, proteínas e sais minerais, além de anticorpos importantes para a proteção do recém-nascido contra várias doenças. O leite materno é o alimento necessário para a criança se nutrir, auxiliando também a evitar possíveis alergias, reduzir a prisão de ventre e manter forte o vínculo entre mãe e bebê. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, é que até os 6 meses de vida o bebê seja alimentado exclusivamente de leite materno. Apenas após esse período deve ser iniciada a introdução alimentar, sem descartar o leite materno, que continuará auxiliando na nutrição. Nesse período aí, pessoal, esses primeiros 6 meses, nem água não precisa dar para o bebê, tá? Tem gente que fica, o bebê tá com sede e tal, não precisa. Se quiser dar, tudo bem. Mas não há necessidade do bebê ingerir nem água. Então ele tem lá, como se formam os gêmeos. Há casos em que, durante a divisão celular do zigoto, ocorre uma separação do... Deixa eu explicar isso daí para vocês, pessoal. Um espermatozoide, ele pode fecundar um óvulo e durante a primeira divisão ser formado 2 indivíduos. Aí nós temos, né, o gêmeo, dito gêmeos idênticos, tá? No mesmo óvulo. Quando se divide, ele divide, em vez de se dividindo somente para se multiplicar, ele divide o material genético e acaba que acontece gêmeos. Aí fica um único óvulo, aí vai ser uma única placenta, tá? Uma única placenta, um único óvulo fecundado, ou 2 óvulos fecundados por um espermatozoide, por 2 espermatozoides, gêmeos não idênticos, tá? Então vai depender tudo da fecundação. Há casos em que, durante a divisão celular do zigoto, ocorre uma separação do grupamento das células em 2 ou mais grupos celulares independentes. Esses passarão a se desenvolver, originando mais de um embrião na mesma gestação, todos na mesma placenta e envoltos pelo mesmo âmino, ou seja, vão ser os gêmeos idênticos, né? Como originam-se do mesmo zigoto, tais indivíduos são geneticamente idênticos, apresentando, portanto, o mesmo sexo e mesmo fenótipo. São os gêmeos idênticos, univitelinos ou monozigóticos. Então, todos os gêmeos idênticos, eles nunca podem ser um casal, tá? Se são gêmeos idênticos, eles se dividem do mesmo zigoto, então o sexo tem que ser o mesmo, tá? Pode acontecer também de, durante a ovulação, serem ligados 2 ou mais ovócitos, que serão fecundados por espermatozoides diferentes. Então, 2 ovócitos, 2 espermatozoides. Em virtude disso, o desenvolvimento desses embriões ocorrerá em âminos e placentas diferentes e os indivíduos originados terão material genético diferente. Assim, suas características sexuais e seus fenótipos podem variar. Esses indivíduos são conhecidos como gêmeos fraternos, bivitelinos ou dizigóticos, ou seja, não são idênticos, né? São gêmeos fraternos,
2 espermatozoides, 2 óvulos, 2 material genético, tá? Vocês têm aí, começando na página 313, pessoal, até a página 317, tem uma atividade dessa unidade 3 aí para ser feita, tá? Vocês vão fazer essa atividade durante essa semana e vão enviar para mim. Eu só vou corrigir a hora que eu terminar a unidade 4, porque aí eu corrijo junto, tá? Para não perdermos tempo, pessoal. Porque senão não vai dar tempo da gente terminar essa unidade 4, porque ela é bem extensa, apesar de que o assunto é bem tranquilo, mas ela é bem extensa, tá? Então, vamos começar aí essa unidade 4. Métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, IST. Bom, pessoal, nós sabemos que os métodos contraceptivos têm de vários tipos, né? Tem alguns métodos que são até gratuitos pela rede do SUS, é só como o preservativo conhecido como camisinha. É só ir lá no postinho da sua cidade, tem lá disponível para quem quiser. Na farmácia do postinho tem disponível a camisinha, tá? Tanto masculina quanto feminina. Então, é gratuito. Por quê? Para ver se o governo distribui esse tipo de contraceptivo gratuitamente, porque é o método mais barato, por isso que é gratuito, e é realmente eficaz, se for usado corretamente, tá? Então, vamos ver aí o que ele está falando aí, ó. Na unidade anterior, verificamos como ocorre a reprodução humana e quais transformações a gestação causa no organismo da mulher. Ter um filho traz mudanças na vida de mães e pais, uma vez que a responsabilidade pela nova vida gerada é de ambos. É necessário muita consciência e planejamento, pois mãe e pai passarão a ter inúmeros deveres, como dedicar tempo e disposição para criar a criança, fornecer alimentação, afeto, roupas, cuidados de saúde, educação e diversas outras coisas. Se a gestação ocorrer na adolescência, tudo se torna mais complexo, pois é nessa fase da vida que os jovens estão construindo sua identidade, aprendendo a lidar com seus sentimentos e decidindo que profissão seguir, ou seja, preparando-se para a vida adulta. O surgimento de um filho torna a rotina mais desafiadora, pois os pais necessitarão dividir o tempo para estudos com a criação de seus filhos e as obrigações com o trabalho, já que também serão necessários recursos financeiros para as necessidades da criança. Infelizmente, nem sempre é possível conciliar todas essas demandas. No entanto, há formas de se evitar uma gravidez que passam pelo conhecimento sobre os ciclos do corpo e o uso correto de diversas tecnologias e produtos capazes de auxiliar na contracepção e no combate a infecções sexualmente transmissíveis. Então, é claro, né, pessoal, que além de evitar a gravidez, né, esses métodos vão evitar alguns métodos evitam, né, doenças sexualmente transmissíveis. A maioria deles não, evita só filho mesmo. Entre os diversos métodos contraceptivos chamados também de anticoncepcionais, é possível classificá-los da seguinte forma. Então, nós temos os físicos, que é uma barreira física, que é o preservativo, né? A camisinha, masculino e feminina. Temos os métodos químicos, que são os medicamentos, né? Anticoncepcional. Tem também o comprimido, né? E tem os adesivos também, que é, na realidade, uma substância química também,
que você coloca o adesivo e através desse adesivo vai absorvendo hormônios que não deixam engravidar. E também tem os métodos naturais que é conhecido como tabelinha. Só que esse método natural é muito... é difícil dar certo, pessoal, na realidade. Porque depende muito do ciclo menstrual da mulher, né? Ela tem que ter o ciclo muito certinho para poder ser eficaz esse método da tabelinha, tá? Vamos ver lá, ó. Método físico. Aqueles que por meio de uma barreira física, como o preservativo, impedem que os espermatozoides cheguem ao óvulo, evitando assim a gestação. Métodos químicos. Acontecem por meio de produtos que podem matar os espermatozoides, espermicida, alterar a ovulação da mulher, pílula anticoncepcional, ou impedir a nidação do embrião, caso tenha ocorrido a fecundação, pílula do dia seguinte. Métodos naturais, como a tabelinha, que corresponde a conhecer o ciclo menstrual e com isso identificar os dias férteis e evitar ter relações sexuais nesse período. Outra forma de classificar os métodos anticoncepcionais é com relação à sua reversibilidade, isto é, se o método impede a gestação temporária ou permanente. Veremos algum desses métodos a seguir. É importante que a escolha do método anticoncepcional seja feita com o auxílio de um médico. Esse profissional analisa a pessoa e, de acordo com suas necessidades e condições físicas e de saúde, apresenta os métodos mais indicados para cada uma, evitando possíveis efeitos colaterais. A responsabilidade na utilização de um método anticoncepcional durante a relação sexual deve ser compartilhada entre os parceiros, sabendo os dois também definir qual dos métodos possíveis serão melhores, fornecendo prazer e conforto a ambos. Então, pessoal, como eu disse, depende de cada pessoa, né? E existem métodos, pessoal, que são reversíveis, ou seja, você pode deixar de utilizar aquele método quando você quiser engravidar. E existem métodos que são métodos cirúrgicos, que não são reversíveis, tá? Então, nós vamos ver cada um deles aí, pessoal. Métodos anticoncepcionais reversíveis são aqueles cujo uso pode ser interrompido, tornando possível a gravidez. Acompanhe a seguir alguns deles. Método tabelinha. Esse método se baseia no conhecimento do ciclo reprodutivo feminino. Trata-se de utilizar o ciclo menstrual como referência para estimar os dias do período fértil da mulher, que costumam ser os 3 dias antes e os 3 depois da ovulação. Ao se identificar esse período, as relações sexuais nesses dias devem ser evitadas ou realizadas utilizando-se um método contraceptivo. Supondo um ciclo menstrual regular de 28 dias, deve-se marcar o dia do mês em que a menstruação teve início e somar 14 dias a partir dele, que correspondem ao meio do ciclo menstrual e ao dia em que ocorre a ovulação. Sabendo o dia da ovulação, marcam-se os 3 dias que o antecedem e os que precedem. Esse será o período fértil, quando há chance de a fecundação ocorrer, caso a relação sexual seja feita sem outro método que impeça o encontro do espermatozoide com o ovócito. Pessoal, eu sinceramente não confio nesse método, tá? Esse método eu não aconselho ninguém a confiar nesse método da tabelinha, porque um mês ou outro o seu organismo pode mudar por alguma coisa, entendeu? A taxa hormonal sua pode variar e aí, tá?
Aí você acha que você não está no período fértil, mas está. Então, eu não vejo esse método como confiável. Porém, a tabelinha não é um método seguro, pois nem sempre o ciclo menstrual é regular. É importante saber que esse método só deve ser usado por mulheres que têm o ciclo regular. Quando ele diz aqui ciclo regular, o ciclo pode ser de 28, de 25 ou de 31. Mas tem que ser todo mês, no mesmo dia, a mulher tem que ficar menstruada. Isso é um ciclo regular. Se é de cada 28 dias, então é cada 28. Se for cada 25, se um mês ela fica menstruada, vamos supor, no dia 5, no outro ela fica menstruada no dia 10, no outro no dia 15. Ela não tem um ciclo regular. Então não adianta querer utilizar essa tabelinha, porque não vai dar certo. É importante saber que esse método só deve ser usado por mulheres que têm o ciclo regular. Para saber isso, a mulher precisa fazer um acompanhamento de pelo menos 6 ciclos menstruais. Uma vez que diversas situações, como estresse, alimentação, tabaco, podem causar um desequilíbrio no ciclo menstrual, adiantando ou atrasando a ovulação, esse método é pouco eficaz. Assim, mesmo em mulheres com ciclo menstrual regular, pode haver gravidez. Então, não é nada confiável, né, pessoal? Um outro método daí é o método de evolução, MOB. Segundo esse método, também conhecido como método mucocervical, por meio da auto-observação, a mulher consegue perceber seu período fértil, evitando relações sexuais nos dias de maior fertilidade. Esses métodos aí, pessoal, esses métodos naturais, eu não vejo nenhum deles confiável 100%. Eu já sou mais do método ou um anticoncepcional, ou realmente, eu acho que o melhor método é ainda a camisinha, tanto masculina quanto feminina, porque além de evitar a gravidez, vai evitar as doenças, tá? Mas aí vai de cada um e de cada médico indicar para cada mulher, para cada homem. O hormônio estrógeno é responsável pela formação de um muco no interior do útero chamado de muco cervical. Em virtude das variações na contração desse hormônio, na concentração desse hormônio ao longo do ciclo menstrual, a textura, a concentração e a coloração do muco, que no período não fértil são respectivamente pouco viscosa, pouco volumosa ou ausente e mais esbranquiçada, podem variar no período fértil próximo à ovulação, passando a ser viscosa, elástica, volumosa e transparente. Dessa forma, é possível identificar em que período do ciclo a mulher está. Outros 2 fatores devem ser analisados: a umidade da vagina, que pode apresentar aumento, e a temperatura corporal diária, que pode aumentar. Primeiro, duração 1% duração do óvulo. Com a observação desses 3 fatores, é possível, 1 grau, né, Celsius, né, durante a ovulação. Com a observação desses 3 fatores, é possível a mulher saber quando está no período fértil com o auxílio da tabela Billings. Entretanto, para que seja aplicado esse método, exige conhecimento do próprio corpo e habilidade na percepção dessas alterações. Eu acho difícil a mulher perceber todas essas alterações no corpo. A mulher tem que conhecer muito bem o corpo dela. E o que acontece com essas meninas hoje em dia que não conhecem nem o básico do próprio corpo. Então, não é viável. Vamos ver aí um outro método, que é o preservativo. Aqui ele está falando sobre o preservativo masculino, mas tem também o preservativo
feminino. Aí tem lá, ó, passo a passo da utilização do preservativo masculino. 1. Abrir a embalagem somente na hora do uso. Essa embalagem, ela é lubrificada, né? Ela tem tipo um óleo, tá? Se você abrir antes, vai ressecar esse óleo e aí ela vai ficar aberta, vai ressecar e aí não vai conseguir usar. 2. Segurar a ponta, retirando-se o ar lá presente e envolver o preservativo na ponta do pênis. Por que segurar a ponta, pessoal? Além de se retirar o ar, essa ponta ela não pode ficar justa no pênis, porque quando o homem ejacular, se ela estiver justa, a ejaculação vai sair pelas beiradas do, 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 do preservativo, não vai ter onde ela ficar estocada. Então é ali que vai ficar o esperma. Então tem que ter aquela ponta ali. 3. Ainda segurando a ponta, desenrolar o preservativo para baixo, cobrindo todo o pênis. Então tá ali, ó. É o 3, tá? 4. Logo após a ejaculação, retirar o preservativo puxando para a ponta do pênis. Então você tem que, assim como você colocou aqui, você vai fazendo ao contrário. Ela vai enrolando aqui, quando chegar aqui, só tá o esperma aqui embaixo. 5. Jogar o preservativo no lixo, pois ele é descartável e não reutilizável. Pelo amor de Deus, ninguém vai querer reutilizar preservativo, né? Lembre que o espermatozoide, ele tem um tempo, né, de sobrevivência. Tá, então ele está dizendo lá, preservativo. Também conhecido como camisinha, é um produto feito de látex com formato de um tubo capaz de envolver o pênis ou a vagina, formando uma barreira física que impede a entrada do esperma no útero após a ejaculação na relação sexual. Então, o mesmo material que é feito a camisinha, é feito também o preservativo feminino. Quando o pênis estiver ereto, o preservativo masculino é colocado na glande e sua ponta deve ser pressionada para evitar a entrada de ar enquanto ele é desenrolado, cobrindo o pênis. Assim, o órgão fica protegido e, ao ocorrer a ejaculação, o esperma preenche a ponta da camisinha sem que esta se rompa. O preservativo feminino, por sua vez, deve ser inserido no interior da vagina antes da relação sexual. Ele tem 2 argolas em suas extremidades. É necessário segurar e apertar a argola menor, fechada, e a introduzir na vagina com o auxílio do dedo indicador, que irá empurrá-la para dentro até que fique na posição correta. Normalmente é mais difícil colocar o preservativo feminino do que o masculino, pessoal. A posição da argola maior aberta é para fora da vagina. Durante a relação sexual, o homem insere o pênis na vagina no preservativo que impede a passagem do sêmen. Além de impedir a gravidez, o preservativo, tanto masculino quanto feminino, previne o contágio de STS, como STS são infecções sexualmente transmissíveis, como herpes, AIDS, HPV, pois impede o contato entre as mucosas e os fluidos genitais masculinos e femininos durante a relação sexual. Qualidade não encontrada em outros métodos. Por essa razão, o preservativo é o método contraceptivo mais utilizado em todo o mundo. É possível comprar os preservativos em farmácias ou retirá-los gratuitamente em postos de saúde de todo o Brasil. Farmácia e supermercado também, pessoal. Para garantir sua eficiência, é necessário tomar
alguns cuidados. A embalagem do preservativo não pode ser violada de qualquer forma, nem corte, nem conter furo ou rasgo. Uma vez utilizado, deve ser descartado no lixo, ou seja, não pode ser reutilizado. Os preservativos masculinos e femininos não podem ser utilizados em conjunto na mesma relação sexual, pois o atrito entre eles pode causar o rompimento do látex, danificando-o e deixando passar o esperma no momento da ejaculação. A retirada do preservativo é tão importante quanto sua utilização, tomando-se cuidado para que o esperma não entre em contato com a vagina nesse momento. Então, pessoal, é muito importante reforçar isso daí. Não pode, durante uma relação sexual, os dois parceiros estarem usando preservativo. Ou o homem usa ou a mulher usa, porque o contato, tá, dos dois látex vai romper isso daí e aí não vai resolver nada. O esperma vai estar em contato com a vagina da mulher, tá? O mesmo não deve acontecer. Eu já vi meninos perguntarem: pode usar 2 camisinhas para poder reforçar? Não, não pode. A mesma coisa. Vai haver o contato de 2 látex. Ele vai romper e o esperma vai, com certeza, ser liberado. Então, não pode. Um outro tipo aí de preservativo é o diafragma. Ele vai bloquear a passagem do espermatozoide. Tem que ter ali, ó, um esqueminha aí, uma foto aí do que é esse diafragma, tá? Diafragma. O diafragma é um anel flexível de látex ou silicone com uma membrana em seu interior, deixando-o com formato côncavo. Ele deve ser introduzido antes da relação sexual no interior da vagina, até chegar ao colo do útero, onde é posicionado. Durante a relação sexual, assim como acontece com o uso do preservativo, o diafragma impede que os espermatozoides presentes no sêmen cheguem ao útero. Dessa maneira, não ocorre o encontro entre os gametas masculinos e femininos. Ele deve ser removido no mínimo 6 a 8 horas após a relação sexual para que sua eficácia seja mais garantida. Porém, diferentemente do preservativo, não protege contra as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O diafragma pode ser utilizado, não havendo a necessidade de descarte após o primeiro uso, mas é necessário tomar cuidados em sua manipulação, pois ao longo do tempo pode passar a apresentar ranhuras, fazendo o método perder a eficiência. Então, o diafragma ele já é um pouco mais caro, tá? Mas ele pode ser usado mais que uma vez. Se não tiver bem posicionado, ele também perde sua eficiência, podendo não barrar a passagem de todo o sêmen ejaculado. Portanto, é necessário que a mulher procure um profissional da saúde para definir o tamanho ideal de diafragma para ela, recebendo instruções de como inseri-lo corretamente na vagina, o que diminui as chances de ocorrer alguma ineficácia do método. Outro método aí, anticoncepcionais hormonais. Então aí nós vamos falar desse anticoncepcionais hormonais, entra aí a pílula, né? E também tem a injeção, que toma uma vez por mês. Para quem esquece de tomar o comprimido todo dia, né? Se esquecer um dia, já era. Correspondem a hormônios combinados que atuam no sistema endócrino, interferindo na ovulação.
Os anticoncepcionais usados pelas mulheres normalmente são constituídos pelos hormônios estrógeno e progesterona. Ambos atuam sobre a hipófise, inibindo a produção e secreção dos hormônios folículo estimulante e luteinizante. Com a diminuição destes no organismo, não ocorre a ovulação. Sem a liberação do ovócito, a fecundação e a consequente formação de um embrião torna-se impossível. Exatamente. Por modificar as concentrações e a produção de hormônios no corpo, esse método pode causar desequilíbrio e doenças como trombose, enxaqueca e doenças hepáticas, sendo necessário, portanto, orientação médica para saber se a mulher pode utilizar algum método hormonal e qual o mais adequado às suas necessidades. Os métodos hormonais podem ser administrados de diversas formas, como será apresentado a seguir. Então, o mais comum aí, vamos ver esse mais comum aí, acho que ainda dá tempo de ver isso aí, ó. Pílula anticoncepcional. Trata-se de comprimidos que devem ser tomados diariamente, sempre em intervalos regulares. Ele fala em intervalos regulares, pessoal, não adianta você tomar um anticoncepcional hoje, 7 horas da manhã, você está acostumado a tomar cedo, a hora que você acorda. Aí no outro dia você vai tomar só à noite. Aí no outro dia você toma meio-dia, fica meio irregular. Então é claro que vai ficar um período do dia, né? Entre 24 horas vai ficar um período que você vai ficar sem o efeito desse medicamento. Se nesse período você tiver relação sexual, você tem a chance de engravidar. Por isso que algumas mulheres dizem, mas eu engravido mesmo tomando anticoncepcional. Vai mesmo, tomando dessa forma, vai. Normalmente são tomados por 21 dias mais um intervalo de 7 dias seguidos, período em que ocorre a menstruação. Alguns fabricantes adicionam na cartela comprimidos para todos os dias do ciclo. Entretanto, os que são tomados nos dias da menstruação não têm os hormônios. Assim, mantém-se a rotina de tomar a pílula e garante-se a contagem correta dos comprimidos para que não seja cometida qualquer confusão que prejudique a concentração. Então, pílula anticoncepcional, neste exemplo, vemos uma cartela com apenas 21 comprimidos. Só que o que acontece? Deixa eu terminar de ler aqui, depois eu explico. Além das pílulas com a combinação de progesterona e estrógeno, existem aquelas que contêm apenas progesterona. Esse tipo de comprimido é de uso contínuo, mas não consegue inibir a ovulação, portanto, sua eficácia é menor se comparada à anterior. Por outro lado, apresenta menores chances de causar problemas de saúde e mães em período de amamentação podem utilizá-las sem problema, o que não é recomendado no caso da combinação de dois hormônios. Tá. Então, o que acontece aí? Se ela deixa de tomar um dia aí, já começa a produção do hormônio, então já vai perder. Tem que tomar todos os dias e tomar normalmente mais ou menos no mesmo horário. Se é no período da manhã, no período da manhã, período da tarde, período da tarde, período da noite, período da noite. E não deixar de um período para outro. No mesmo período você pode variar as horas, mas no mesmo período. É a mesma coisa como qualquer outro medicamento, tá? O tempo que você fica sem ele, você está desprotegido, certo? E outra coisa, o anticoncepcional, esse comprimidinho aqui, ele já vem com os dias, né? Você tomou o último, tomou lá 21, você conta 5 dias. Não importa se depois de 5 dias você vai estar menstruada ou não, você inicia a próxima cartela. Mas eu ainda estou menstruada, mas você vai iniciar a próxima cartela, certo? Ou então você espera, porque normalmente quando você termina, no máximo 2, 3 dias você fica menstruado. Aí vamos supor, ficou menstruado hoje, conta 5 dias e começa a tomar de novo, mesmo que ainda esteja menstruando.
Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver o restante dos anticoncepcionais aí, tá? Tem os adesivos, tem vários tipos aí. Então, por hoje é só, pessoal. Até mais.